Glória a Deus, aleluias, amém, amém, amém. Poder sentar, glórias ao nome de Jesus. Momento de louvor abençoado, glória a Deus. Eu peço aos irmãos, shalom, irmão Edson, irmã Ceissa. Essa semana nós tivemos o prazer de estarmos juntos, abençoando a loja da Tuane, Elas Story. Foi muito bom, glória a Deus. Que Deus continue abençoando ela. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Amém, glória a Deus, aleluias. Amém, Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 14. Depois vamos meditar um pouco nesta palavra abençoada do nosso querido apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim, todos encontraram? Gálatas, capítulo 3. Eu vou lendo para a gente ir adiantando. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Vou pedir que baixe só um pouquinho o meu retorno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela nova aliança em Cristo Jesus, pela tua graça sobre a nossa vida, Pai, através de Cristo Jesus. Fala conosco esta noite, dai-nos da tua bênção, da tua palavra, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve aos Gálatas para repreendê-los por estarem abandonando a graça de Jesus, ou a fé, pela lei outrora praticada através daqueles que serviam a lei de Moisés. Ele estava enfrentando uma dificuldade com os Gálatas, porque ele havia pregado o evangelho de Jesus, que Jesus havia vindo. Porém, passados os tempos, eles, em suas viagens, ele tem notícias de que aqueles homens que receberam tantas maravilhas por meio da fé, por meio do Espírito, eles estavam retornando às práticas da lei de Moisés. Ou alguns deles começando a praticar, certamente por influência de outras pessoas que diziam que era preciso guardar a lei de Moisés. Então ele escreve essa carta para trazer a lembrança dos Gálatas e automaticamente de todo cristão sobre a face da terra hoje, de que nós servimos a Deus por meio da fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não mediante o esforço próprio, não mediante as nossas obras, aquilo que nós obedecemos a Deus. Nós vamos ver nesses textos, nesses versículos, nós vamos meditar neles um por um, para a gente entender o que é que Paulo realmente estava falando e está falando para nós aqui esta noite. Nós vemos o versículo 1, tem a ver com a sedução da religiosidade. Nós vamos ver que ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou seja, eles estavam como que enfeitiçados pela lei, pela religião, sendo que tudo que eles tinham recebido tinha sido pela fé em Cristo Jesus, não pela prática da religião que eles praticavam outrora. Não, eles tinham visto milagres, tinham visto tantas proezas no meio deles, através da fé e do que eles ouviram a respeito do que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando nós olhamos esse tipo de feitiço que ele está falando aqui, ele tem a ver com sedução. É muito comum as pessoas, elas servirem a Jesus, e elas estão dentro de toda a liberdade, e estão vivendo uma vida de paz, uma vida de harmonia, vendo os milagres do Senhor, e de repente eles começam a olhar para a grama do vizinho, e começam a olhar outros que estão aparentemente também servindo a Jesus, e alguns até estão, mas eles estão servindo buscando um conjunto de regras, um conjunto de situações, no intuito de agradar a Deus com aquilo. E começa a achar que qualquer pessoa que não está praticando aquelas mesmas regras, não está dentro do parâmetro da fé em Cristo. Então, algumas pessoas estão vivendo dentro de uma liberdade cristã, mas vez ou outra, eles se sentem seduzidos, muitas vezes até por uma unção que está sobre aquela pessoa, sobre aquele ministério, e começa a relacionar aquilo que está acontecendo com aquelas regras que a pessoa faz, quando na verdade tudo é por graça, tudo é por misericórdia. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer para fazer Deus nos amar mais. A Bíblia diz que Ele nos amou e provou o seu amor para conosco, dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então não é a nossa prática, não é a nossa devoção, não é as nossas obras. Não se iluda com isso. Nós precisamos viver uma vida baseada em fé. A vida por fé, ela não vai olhar as circunstâncias, ela vai olhar o que está escrito, o que está prometido, o que é que Deus, Ele prometeu para mim na sua palavra, o que é que Ele direcionou, o que foi que Ele conquistou para mim na sua palavra. E aí, quando a pessoa vive dentro desses parâmetros, ele vai poder receber tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É tanto que o maligno, ele usa tanto desta sedução da religião, que a pessoa, por que não dizer nós? Nós não cedemos a isso, mas somos a cada instante, muitas vezes, tentado a relacionar condições de coisas que estão acontecendo com a prática religiosa. Ou seja, isso está acontecendo por causa disso, não é assim? Isso está acontecendo com fulano porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas, sendo aquelas que servem a Jesus ou não, elas passam por adversidades. Agora, quem vive pela fé, vencerá essas adversidades, e essas adversidades, elas surtirão efeito positivo sobre a vida daqueles que estão vivendo por fé. O diabo, ele é mestre em acusar. Ele vai trabalhar sempre nesse parâmetro de dizer que você não está sendo abençoado porque você não é o crente mais fiel da terra. Ele vai sempre estar procurando um motivo para passar diante de você, diante de nós, para que nós tiremos o foco do que Jesus nos prometeu, do que Ele nos deu por graça. O interessante é que quando nós temos o nosso foco no que Jesus prometeu, nós teremos uma vida religiosa, digamos assim, de excelência, porque nós não fazemos por obrigação, mas por fé. Nós temos fé, temos esperança, queremos estar diante do nosso Deus, queremos ouvir a voz dEle, queremos adorá-lo, mas tudo isso não porque isso vai nos fazer conquistar mais coisas, mas porque isso vai nos trazer alegria, nos trazer paz, porque nós adoramos, nós viemos a este culto aqui, não porque você ter vindo aqui vai te fazer mais abençoado, não, mas você veio aqui porque você é abençoado e quer agradecer, quer adorar, reconhece que foi agraciado. É por isso que nós nos reunimos no culto, por isso que nós nos reunimos como igreja, para contar as maravilhas do Senhor, para ouvir as maravilhas do Senhor feitas na vida dos outros, e isto vai acrescentando fé sobre cada um de nós. Vejamos o versículo 2, o Cristo crucificado. Ele diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito. Não, ainda no versículo 1, isso mesmo, diz assim: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aí o 2 diz: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Então veja, eles receberam a dádiva esperada por todos os profetas. Todos os profetas almejaram ver o dia do Senhor Jesus, na expectativa de receber do Espírito de Deus. Abraão recebeu esta promessa, e nós vamos ver mais na frente um pouquinho, que nele seria bendita todas as nações da terra. A descendência dele seria abençoada no seu descendente. E esta grande bênção, essa grande vitória, ela é justamente o Espírito. E ele está dizendo aqui: ninguém no tempo da lei recebeu o Espírito.
por mais que praticasse as obras da lei, eles não receberam o Espírito. Porém, quando eles ouviram a respeito do que Jesus fez na cruz, eles se encheram de fé. E por se encherem de fé, eles receberam o Espírito. Foi pela fé. Não foi porque eles praticavam a lei, mesmo porque Paulo está falando aqui a respeito de gentios, de estrangeiros, de pessoas que não eram descendentes físicos de Abraão. Porém, eles creram que aquela morte de Jesus, se fez maldição por eles, se fez maldição por nós. E por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, é que nós temos direito a receber o Espírito pela fé. Não pelas obras, não pelo esforço próprio, pela força, mas pela fé. A fé que nós temos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é que nos faz tomar esta posse desta vitória. Amém? Então, versículo 2, nós vimos que o Espírito foi recebido pela fé. É isso que ele está falando. A coisa mais importante que nós temos é o Espírito. Porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Mas só pode ter o Espírito de Deus quem creu no que Jesus fez na cruz. Porque ele diz, veio para o que era seu, em João 1, 11 e 12, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, não porque cumprimos a lei de Moisés, mas porque nós cremos que Jesus morreu para cumprir toda a lei por nós, para pagar os nossos pecados e nos redimir. Pelo Espírito, versículo 3, diz, pelo Espírito é melhor. O esforço próprio só trará sofrimento. Versículo 3 e versículo 4 diz assim, veja: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Então veja que ele está dizendo, a fé é que atrai o Espírito, que atrai a bênção do Senhor, não o esforço próprio. Em algumas traduções está aí o esforço da carne, ou pela carne. Não, é pela fé. Nós recebemos o Espírito, nós recebemos os seus dons, nós recebemos a nova vida, e tudo é por fé. Não podemos adentrar no mesmo aspecto que os Gálatas estavam vivendo, tentando dar uma ajuda, cumprindo parâmetros. Isso era circuncisão, guarda do sábado, guarda de luas novas, festa das luas novas, uma série de tradição da lei que eles viviam, estavam tentando viver, quando na verdade Paulo está dizendo, ei, vocês vivem pela fé no que Jesus fez. Não é com essas práticas que você vai agradar a Deus, mesmo porque em dado momento vai desagradar, porque não vai cumprir todas, mas Jesus cumpriu todas, e cumpriu por cada um de nós. Então nós precisamos entender que, se for por esforço próprio, vai atrair sofrimento, vai atrair angústia e decepção, porque, queridos, ninguém vai cumprir a lei. Pois Jesus diz algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele diz assim, não está escrito que se um homem deitar com outra mulher que não seja a sua, ele comete adultério? Na lei está escrito isso. Jesus diz, eu porém digo, se um homem desejar no seu coração uma mulher, ele já adulterou com ela. Então Jesus está dizendo, ninguém cumpre. Se alguém sentir cólera, raiva, ódio, ira de alguém, ele diz que essa pessoa já é homicida, mesmo sem ter praticado, só por ter tido ódio.
Então ele está, na verdade, dizendo: olha, eu vou mostrar o que é que a lei realmente diz. E quando eu terminar de mostrar, eu espero que vocês digam: nós não temos como cumprir, Senhor. E é justamente isso que ele espera. Espera que nós nos apoiemos no sacrifício que ele fez na cruz, de forma substitutiva. Ele nos substituiu naquela cruz, para nós não termos que viver naquelas mesmas práticas. Porque, queridos, o Evangelho, ele é só por fé. Existem muitos que desejam judaizar a fé cristã. Ou seja, eles querem viver baseado nas práticas, das tradições de Israel. Mas, queridos, isso é muito perigoso, porque Israel, o povo de Israel viveu todas aquelas tradições, fizeram todas aquelas coisas, aquelas práticas. Eles guardavam sábado, eles cultuavam naquele tempo, faziam sacrifício. Mas, queridos, todas essas práticas não fez com que eles reconhecessem que o Cristo tinha vindo da terra. Então, se elas realmente servissem para alguma coisa, Jesus tinha sido aceito, reconhecido por eles, mas não funcionou. O que na verdade o diabo quer, ele sabe que em algumas pessoas, ele não vai conseguir convencê-las a não proclamar o nome de Jesus. Então ele usa de estratégia, porque a Bíblia diz assim: qualquer pessoa que guardar a lei, decaiu da graça. Só que ele disse que é pela graça que nós somos salvos. Logo ele está dizendo: se alguém cumpre a lei, não será salvo. Aí o diabo faz o quê? Diz: olha, tudo bem, você pode dizer que é filho de Deus e que crê em Jesus, mas e o sábado? Mas e as festas da lua? E as festas solenes? Você não vai praticar? Aí nós vamos dizer: não vou, sabe por quê? Porque isso tudo faz parte de uma outra dispensação. A Bíblia diz que Deus, ele deu a lei para que o pecado fosse avultado. É como se ele tivesse feito, não sei aqui se alguém já fez ou sabe, de alguém que fez ressonância e teve que tomar contraste. Todos sabem dessa prática, né? Porque aquele contraste nas veias vai fazer com que quando o aparelho ele for acionado, aquelas veias estarão dilatadas. E ele vai poder fazer o mapeamento, porque está exposto. Então a lei, a Bíblia diz que Deus deu para o pecado ser avultado, ou seja, para o homem ver o pecado, para ver que era incapaz de cumprir. Esse era o propósito da lei, para que o homem clamasse por Cristo, porque ele já havia sido pré-anunciado desde o Éden, quando Deus falou para Eva, ele disse: a sua semente, é ela que vai pisar a cabeça da serpente. Então já havia uma promessa. Então tudo que acontecia e tudo que aconteceu, Deus tinha um propósito. Lembrem da promessa, lembrem do que eu disse. E a lei tinha esse propósito, porque a Bíblia diz que o propósito da lei era misericórdia. Ele queria que as pessoas tivessem misericórdia. Como? Nós vemos isso bem expresso na mulher pega em flagrante adultério. Jesus estava cumprindo a lei. Ele disse que ele cumpriu toda a lei. Ele não podia fracassar em nenhum ponto, senão ele não seria o Cristo. Levaram a mulher em flagrante adultério diante de Jesus. E ele impõe a lei na sua justiça, como Deus queria. O que é que ele diz? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, quando Deus coloca a lei, ele esperava que os homens tivessem essa atitude. Dissesse: olha, Senhor, a tua lei diz que se alguém for pego em adultério, deve ser apedrejado. Mas tende misericórdia de nós, porque nós também estamos em pecado. Não podemos apedrejar ninguém. Pelo contrário, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, assim como o Senhor tem de nós. Mas os homens preferiram
executar, mesmo sem a condição de fazer aquela execução. Então nós entendemos que a lei tinha um propósito: gerar um desejo no homem de que Cristo viesse logo. E tudo já foi cumprido. Jesus já veio. A Bíblia diz, e nós já pregamos muito sobre isso, que nós fazemos parte de uma nova geração, de uma nova criação. Os que são nascidos de Cristo não estão debaixo ou sob a lei. Querido, se alguém se submete à lei, se alguém se submete a guardar as práticas da lei, ele está dizendo que não nasceu de Cristo. Ele está dizendo: eu ainda estou na lei, porque na lei diz: se você cumprir, você vai ser abençoado. Mas se você não cumprir, você será condenado. Estava tudo na pessoa. Mas em Cristo não. Em Cristo nós recebemos uma outra criação. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criação. E algumas traduções vão dizer nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, a lei passou. A lei era para aqueles que estavam nascidos de Adão, ou que eram nascidos de Adão. Os que eram descendentes de Adão estavam sob o domínio da lei, estavam debaixo da lei. Mas os que nascem de Cristo não. Os que nascem de Cristo, eles não estão submetidos a nenhuma lei, a não ser a lei do Espírito. Então, se alguém quer se apegar a qualquer paradigma da lei, esta pessoa está abandonando a graça. Ele deixa de ser uma criação de Cristo, proveniente de Cristo, para retornar a ser um descendente de Adão. E está sob maldição, e nós vamos ver aqui mais um pouco à frente. Versículo 5 diz que pela fé há milagres e o Espírito. Vamos lá no versículo 5. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realizam essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Veja o que ele está perguntando aos Gálatas. Aquele, ou seja, Deus, que te deu o Espírito, e ele está dizendo que opera milagres, esse Espírito opera milagres. Ele está dizendo: foi por causa da lei que você cumpre? Ele está dizendo aqui para os Gálatas, e também é para nós. É por causa da lei? É por causa das festas judaicas que você guarda? É por causa do sábado? Não, ele está dizendo é por causa da fé. Nós somos filhos de Deus, porque nós temos fé na graça dele, que nos salvou. E não podemos nos basear em princípios de uma criação decaída. Queridos, a geração de Adão, ela nasceu em pecado, mas a geração de Cristo nasceu no Espírito. Agora veja, como que a lei vai ter poder sobre o Espírito, se a lei punir a carne? Se alguém está debaixo da lei, a carne está viva. A Bíblia diz que nós fomos crucificados juntamente com Ele, com Cristo. O que é que ele está dizendo? Olha, aquela pessoa que devia lá atrás para a lei, ela morreu. E por que ela morreu? Porque ela pagou a lei. Sabe o que acontece quando um crime ele é julgado? A partir do momento que um crime é julgado, passa no tribunal e o juiz dá lá a sentença, aquela pessoa vai cumprir a sentença. Se lá na frente ele descobrir e for provado que não foi aquela pessoa que cometeu, que ele era inocente, ele tem que soltar aquela pessoa, sim, mas ele não pode mais punir ninguém por causa daquele crime, porque aquele crime já teve uma sentença.
É por isso que muitas pessoas até fazem isso por amar muito o outro, ou por medo, né, ou por ameaça, assume um crime, para que o outro seja livre. E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele assumiu os nossos pecados, Ele assumiu os nossos delitos diante de Deus e disse: eu vou assumir, eu vou cumprir a sentença. Qual é a sentença? A morte. Eu assumo. E pela fé, aquela morte de Cristo foi a nossa morte. Então, se você morreu com Cristo na cruz do Calvário, não há nada escrito na lei que possa ser executado sobre a sua vida mais. Porque diante da lei, você já pagou tudo. Não devemos mais nada para a lei, por causa da fé que temos em Cristo. Vamos continuar. O versículo 6 diz: a fé é um exemplo, a exemplo de Abraão. Então, ou seja, nós temos uma fé, e esta fé é usada como exemplo, a fé de Abraão. Nós vamos ver agora Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6. Gênesis 15, versos 5 e 6. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. Deixa eu voltar aqui para os Gálatas que eu estava. Então, Abraão, ele creu no que Deus disse. E não foi nada que ele fez. Não foi nenhuma prática, nenhuma obra. Apenas a obra de confiar, de acreditar. Deus disse que ele seria abençoado, de que a sua geração seria bendita. Ele acreditou, porque aqui quando ele está conversando com Deus e Deus com ele está preocupado porque ele não tinha filho. E ele disse: o meu herdeiro, quer dizer, Senhor, o Senhor tem me abençoado, mas o meu herdeiro vai ser um servo, o Damasceno, porque eu não tenho filho. E então Deus disse esta palavra para ele, que ele teria, e a descendência dele seria como as estrelas do céu. Querido, ele não tinha filho, sua mulher estéril, e eles eram velhos. Mas ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi no verso 6, que diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus libera uma palavra sobre a sua vida. O diabo vai dizer que você não é qualificado. Este é o papel dele. Dizer: você que fez aquilo, você que faz aquilo outro. Ele vai logo dizer: eu vi o que você fez hoje, eu vi como você falou com seu marido, eu vi a buzinada que você deu no trânsito, a fechada, eu vi tudo isso. Mas você vai dizer: ei, não é pelas minhas obras, Deus prometeu, e eu acredito, eu creio, porque foi Deus que disse, e Deus não mente, e Deus não se arrepende. Tudo o que Ele disse se cumprirá sobre o coração daquele que tem fé. Se você acredita, você chega lá. A bênção recai sobre sua vida, porque a parte de Deus sempre será cumprida. E Ele diz que nos abençoou com as bênçãos de Abraão. E dentre essas bênçãos de Abraão está o Espírito, porque ele diz que no descendente seria bendito todas as nações da terra. E o descendente
de Abraão que ele está falando é Jesus, que nasceu em carne, mas que era do Espírito, porque ele disse que ele não era da terra, ele era dos céus. Ele é Espírito. E nós nascemos dele, logo nós também recebemos esta bênção de Abraão, de sermos filhos do seu descendente, de Cristo Jesus. Vamos continuar aqui, versículo 7. Os da fé são filhos de Abraão. Versículo 7 diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Entenda aqui qual é o contexto que ele está falando. O povo de Israel batia no peito e dizia: nós temos por pai Abraão. Por que eles diziam que eles tinham por pai Abraão? Porque a Abraão é que foram feitas as promessas de Deus. Então eles diziam: nós somos filhos de Abraão e os gentios são pecadores sem Deus no mundo. Aí Jesus vem e ele faz dos dois um só povo. Porque agora os filhos de Abraão não são aqueles que são descendentes de sangue, mas são aqueles que nasceram em Cristo pela fé, porque Cristo é descendente de Abraão. E ele está dizendo que os filhos de Abraão são os que são da fé. Não é aqueles que nasceram do sangue, é os da fé. Eu vou até ler de novo, para isso fixar na nossa mente. Foi o versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. O que é que ele está dizendo? Se não é da fé, não é filho. Agora, ele está dizendo para o povo hebreu, para o povo judeu, que se vangloriavam de ser filhos de Abraão. Por que eles se vangloriavam? Porque eles guardavam a lei de Moisés. Eles circuncidavam. Eles guardavam os mandamentos, claro que não guardavam todos, mas procuravam guardar. E por isso eles se sentiam filhos de Abraão. Aí vem Jesus e conquista filhos para Deus pela fé. E Paulo aqui está dizendo: os que são filhos é os que são da fé. Ah, você é judeu? Sou. Crê em Jesus e não na prática da lei? Creio. Então você é filho. Ah, eu não creio em Jesus, eu creio na prática da fé, da lei. Você não é, mesmo sendo judeu. É isso que ele está dizendo. Vejamos o versículo 8, diz: abençoados previamente em Abraão. O versículo 8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Se as nações fossem abençoadas por meio da fé, concorda que o nome que estaria aqui seria Moisés e não Abraão? Ele diria: vocês serão abençoados por Moisés. Mas a Bíblia diz que pela lei de Moisés os homens foram amaldiçoados, não abençoados. Mas eles disseram que é por meio de Abraão, pela fé, é que nós somos abençoados. Não permita que nada roube ou tente substituir tudo aquilo que você conquistou na graça, mediante a fé. Versículo 10. Apoiar-se na lei é colocar-se debaixo de maldição. Veja o perigo, queridos. Cuidado com pessoas que se dizem servos de Cristo, mas que estão tentando cumprir a lei de Moisés. Porque ele diz assim no versículo 10: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de quê? De maldição. Pois está escrito:
Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E ninguém pratica todas. Então ele está dizendo, olha, quem está na prática da lei ou se apoiando, está amaldiçoado. Jesus morreu justamente por isso. Deixa eu virar aqui a folha. O versículo 11 diz que diante de Deus vivemos pela fé. Vamos lá para o versículo 11, diz assim. Deixa eu achar aqui que os versículos às vezes somem aqui. 10. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Quando alguém quiser empurrar a lei para você, diga, cumpra você, meu querido, porque a minha está cumprida, Jesus já cumpriu. Eu não quero ser maldito, se você quiser ser, seja só. Eu sou da fé. O versículo 12 diz, a lei não é baseada na fé. Veja, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ou seja, quem pratica a lei, ele está dizendo, vai ser condicionado, ser abençoado, se cumprir toda. Se alguém diz, olha, eu sou crente, eu acredito em Jesus, mas eu acho que a gente também deve guardar a lei de Moisés. Aí, queridos, a pessoa está dizendo, eu quero ser abençoado pela prática da lei. E aí, viverá por isso. Ou seja, só vai ser abençoado se cumprir. Mas os que são da fé, da graça, não. Eles são abençoados porque crê. Eles acreditam. É por isso, queridos, nós às vezes estamos num culto, nós já vivenciamos muito isso. Chega alguém no nosso meio, às vezes com enfermidade, quantas vezes nós já vimos isso? Ele nem serve a Jesus. Aí é liberada uma palavra de fé. Ele crê, sai curado, sai abençoado. E às vezes nem vai servir a Jesus. Mas ele creu naquela porção que cabia a ele. E por ele crer, ele foi abençoado. Foi salvo? Não. Porque ele vai ter que crer para a salvação. Mas aquilo que foi para o que ele necessitava, ele alcançou. Porque ele creu. Versículo 13. Cristo fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldito em nosso lugar. O versículo 13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Madeiro, cruz de madeira. Então, quando Cristo foi para aquela cruz, ele se fez maldição por nós, ele se fez maldito em nosso lugar, porque ali ele estava sofrendo os rigores da lei, para que nós não tivéssemos que seguir. Algumas pessoas vivem como que recebendo uma justificação. Alguém cometeu um delito, volto a usar esse exemplo, chegou diante do juiz, e o juiz diz, não, você não cometeu, porque alguém já assumiu essa culpa, e já está preso. Ou na cultura do texto bíblico, ele já foi punido, já foi morto por causa desse crime. E você não pode ser mais morto. A pessoa vai chegar e dizer, mas eu quero. Eu não quero que ninguém morra no meu lugar. Eu não quero este perdão. Eu quero eu mesmo fazer. Esta é a prática de todo aquele que quer continuar vivendo na lei. É quando está dizendo, eu não aceito o que Jesus fez por mim, eu mesmo farei.
Se Jesus já se fez maldição, e ele diz que aquele que está sob o regime da lei é maldito. Meu querido, isso é muito sério. Jesus nos libertou desta lei e nos deu a lei do Espírito. Versículo 14, para finalizar: em Cristo somos abençoados com Abraão. Na promessa do Espírito somos benditos. Diga: eu sou bendito. Veja o versículo 14: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, aos estrangeiros, a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Não é mediante a lei, mediante a fé. Nós somos benditos. É pela fé. Não saia daqui esta noite querendo provar para Deus que você é merecedor. Por isso que a Bíblia fala, quando ela vai falar lá nas bem-aventuranças, fala a respeito do pobre de espírito, que verá a Deus. Porque é alguém que sabe que não tem capacidade alguma de agradar a Deus. Quando alguém não tem condição, vamos usar este exemplo, alguém não tem condição de prover o seu sustento, as pessoas chamam eles de pobre. O que é que este pobre tem que fazer para se alimentar? Ele tem que chegar para alguém e dizer: olha, me ajude. Concorda que ele tem que se humilhar a alguém que tem? Para poder comer? Para poder sobreviver? Vamos trazer isso para o lado espiritual do homem natural. Não de você hoje que nasceu já em Cristo Jesus. Mas o homem natural, descendente de Abraão, se ele se apoiar na lei, ele não vai ser pobre de espírito. Porque ele vai dizer: eu posso, eu vou fazer, eu vou guardar esta lei para eu ser abençoado. Mas aquele que é pobre no sentido de humilde, vai dizer: Deus, eu não tenho como fazer. Me ajude. E esta pessoa certamente será alcançada por Deus. E Deus vai dizer: não só vou te ajudar, como vou torná-lo meu filho, nascido do Espírito. Então leve esta palavra no seu coração. Interessante é que tem umas pessoas por aí tentando empurrar a lei para você seguir. Não tem? Tem ou não tem? Tem até um deles que diz que as outras igrejas até são de Cristo, mas a certa é a deles, porque guarda a lei. Que pena, porque a Bíblia está dizendo que quem se coloca debaixo do regime da lei é maldito. Então, se a certa é maldita, então vamos ficar por aqui mesmo, debaixo da fé, debaixo da graça. Porque, queridos, quem se lança no regime da lei vai viver com expectativa de morte todos os dias, porque vai pecar, porque vai falhar, porque não vai conseguir cumprir, e vai viver debaixo de um jugo. Agora vamos ver o que Jesus disse. Ele disse: o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Depois dá uma meditadazinha na lei de Moisés, e veja se parece com o que Jesus está dizendo. Se é leve, se é suave. Não é. Então nós precisamos ficar com o que Jesus disse, com o que é leve, com o que é suave. Por que viver uma vida debaixo de jugo, se Deus nos libertou, se Ele nos livrou da maldição da lei, e nos deu graciosamente, queridos, tudo que os homens que estavam debaixo da lei desejaram e não conseguiram, Deus nos deu em Cristo Jesus de forma gratuita, bastando apenas ter fé, acreditar. Saia daqui crendo, cheio de fé,
que Jesus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você e eu, nós somos benditos do Senhor, abençoado em todas as áreas. Abençoado em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você tiver condição de crer, será tudo que você vai receber. Porque Deus fez tudo. Agora a porção é daquele que tem fé, daquele que crê. Às vezes nós vemos pessoas, para finalizar eu vou usar esse exemplo prático. Às vezes você vê uma pessoa capacitada em todas as áreas para ter um bom desempenho nessa terra. Não tem muita gente aí? Que está batendo em porta pedindo emprego. E você vai ver gente desqualificado, intelectualmente, mas que acredita que pode vencer. E ele vai para cima. Ele acredita e ele vence. E estas pessoas qualificadas, muitas das vezes vão ter que trabalhar para elas. Quantas pessoas com mestrado e doutorado, e bom seria se todo mundo tivesse doutorado, capacidade, mas que também tivesse fé. Porque quantas pessoas capacitadas estão trabalhando para pessoas aparentemente desqualificadas, mas que têm uma habilidade e acredita naquela habilidade. Então nós precisamos acreditar, irmãos, não comece a olhar para as suas capacidades, para os seus recursos, para a sua vida, para tudo que está acontecendo, para tudo que você fez, não. Foca a sua visão em Jesus. É Ele que faz. E é gratuito. É gracioso. Bastando a nós crermos. Por isso que a Bíblia diz: se Deus não nos negou o seu próprio Filho, antes o entregou na cruz para morrer por nós, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Fique em pé com esta palavra. Nós somos da fé. Nós somos filhos de Moisés ou filhos de Abraão? Você é filho de Moisés ou de Abraão? Deus nos abençoou em Moisés ou em Abraão? Em Abraão. São as bênçãos de Abraão. Se alguém quer andar pela lei, então ele quer as bênçãos de Moisés. Mas nós queremos a de Abraão, porque a de Abraão é por fé, é com jugo suave e com fardo leve. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa na tua presença, por esta palavra que o Senhor nos deu, por esta certeza, ó Pai, de que nós fomos altamente favorecidos, ricamente abençoados por Ti na cruz do Calvário. Nós cremos que tudo o que precisamos para cumprir o Teu propósito na nossa vida nessa terra, nos foi dado, e nós cremos que chegará até nós, pela fé, na certeza, ó Pai, de que nós não somos aceitos pelas obras da lei, mas nós somos aceitos pela fé que nós temos em Cristo Jesus, que pagou os nossos pecados, que nos redimiu, que nos abençoou e que nos tornou nova criação, nascidos do Espírito, que não está mais debaixo do regime da lei, para a glória do Teu nome. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos libertou, e se o Filho do Homem nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Glórias ao Teu nome, aleluias. Oh, Rabaxê, Recadaralabachara, Cabalabachara, Cabalabachara, aleluia, aleluias.